Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos, eu e você, para a gente falar das coisas de Deus. Todo mundo conhece aquela passagem da Bíblia que o jovem rico chegou perto de Jesus, falou: "Ô, bom mestre, o que eu devo fazer para continuar sendo melhor, para que eu continue perto do Senhor cada vez mais?" E Jesus deu uma resposta para ele. Jesus disse: "Olha, ainda te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e siga-me." E isso passa com todos nós. São situações conflitivas nas quais nós colocamos a nossa esperança, a nossa vida, o nosso eu, a nossa fé, o nosso dinheiro em outras coisas que não são Jesus. E Jesus nos diz essa frase, essa tremenda afirmação que às vezes deve tocar tanto o meu coração quanto o seu. Ei, Renato, ainda lhe falta uma coisa. Mas é muito pequeno, seria muito pequeno Jesus só estar preocupado com o dinheiro. Naquele momento, para aquela pessoa, Jesus tocou na área do dinheiro. E ele quer falar hoje conosco na área do dinheiro. Mas antes disso, o Espírito Santo me deixou muito claro que eu deveria conversar com vocês e mostrar dois outros pontos importantíssimos que nos falta ainda uma coisa. O Senhor Jesus deixou bem claro para mim que eu deveria mostrar para vocês e assimilar na minha vida como verdade dois pontos: o ponto da fé e o ponto do eu. E depois, para terminar, o ponto do dinheiro. Porque são três pontos que ainda na nossa vida nos falta alguma coisa. No primeiro, em relação ao eu. Normalmente você diz: eu faço tudo certo, eu procuro seguir a palavra, eu tento ser justo desde criança, desde adolescente, eu não acho que eu não faço nada de mal. Ok, a primeira coisa que o Senhor diz é que o que nos falta é entender que nós devemos não ser como aquelas pessoas que ele diz na igreja do Apocalipse, que dizem assim: eu estou rico, eu já não preciso de nada. Nós temos que aprender a reconhecer que sem Jesus, somente acreditando nas nossas capacidades, somente acreditando nos nossos conhecimentos, somente acreditando na nossa experiência de vida, nós não passamos de miseráveis, nós não passamos de pessoas dignas de compaixão. Nós não passamos de pessoas pobres, cegas e que estamos completamente nus diante de Jesus. Que basta um simples toque de Jesus e nós nos colocamos com uma situação completamente perdida. Ou seja, Jesus quer que nós entendamos que ainda nos falta uma coisa: reconhecer a nossa situação de, como diz a palavra, de trapo de imundície, que nós não somos nada sem Ele, que nós não temos valor nenhum quando nós já chegamos a Ele. E o pior é que achamos que temos algum valor e quando nós já chegamos às outras pessoas, somos dessa maneira também. Jesus não quer, lhe falta uma coisa. Olhe para você e veja o quanto você é miserável, nu, cego e digno de compaixão. Uau! Segunda coisa que o Senhor disse que nos falta ainda é o seguinte: é negar o nosso eu. Eu canso de falar, às vezes a gente escuta: eu já deixei o meu orgulho, eu já deixei o meu eu, mas ainda continuamos escrevendo o nosso livro da nossa biografia, de quanto o nosso eu ainda está ativo na nossa vida. O nosso eu não nos deixa ser feliz, o nosso eu não nos deixa entender uma coisa que Jesus quer e que ele fala que ainda nos falta: é deixar com que Jesus cresça e que eu diminua. A cada conquista tua, diminua. Ontem um lutador de boxe brasileiro, depois de ser totalmente criticado e até mesmo por brasileiros, ele começou a dizer como diziam do Lula: eu sou o cara, mas depois ele resolveu e declarou: não, o cara não sou eu, o cara é Jesus. Ou seja, nós temos que entender que o cara é Jesus, que nós não somos nada. Quando nós entendemos isso, nós vamos deixar de faltar alguma coisa na área do nosso eu. A outra coisa que Jesus diz que falta na nossa área do eu é que nós aprendamos a ter mais compaixão por aqueles que são menores que nós, por aqueles que ainda estão presos em sinais, em tradições, em situações de vida, em cultura. Entender que são aqueles que estão cativos nos seus sentimentos, aprender a respeitar as pessoas e que nós também devemos entender que eles precisam da nossa ajuda, ok? E a quarta e última coisa em relação ao nosso eu é que nós temos que aprender a deixar de lado a imoralidade sexual. Talvez você diz: eu não. Os vídeos, as novelas, as referências, as fotos, os selfies,
a tentativa de lascívia, imoralidade. Preste um pouco atenção nisso, os biquinhos, as caras sensuais, mesmo em ambientes de igreja, é vergonhoso o que está acontecendo nos últimos tempos. Então, vamos aprender que não somos nada, vamos aprender que Jesus cresça e que eu diminua, vamos aprender a ter mais compaixão por aqueles que são menores do que nós e vamos deixar de lado a imoralidade sexual. Essas são as coisas que o Senhor Jesus disse para mim e para você, ainda lhe falta uma coisa na área do eu. Em relação à área da fé, Jesus diz, ainda lhe falta uma coisa. Primeiro, é que nós voltemos ao primeiro amor. Eu lembro quando eu conheci a Lucia, o meu amor pela Lucia era uma coisa alucinante. Lutei contra tudo e contra todos. Mas eu continuo ainda, depois de 35 anos, 36 anos de casado, com o mesmo primeiro amor. E é isso que Jesus quer, que eu e você continuemos com o primeiro amor com Ele, ter prazer, voltar a fazer as mesmas obras que nós fazíamos, ir atrás das coisas de Deus. Jesus quer que nós voltemos a ter o primeiro amor. Ele diz, tenho contra você uma coisa, ainda lhe falta uma coisa, Renato, volte a ter o primeiro amor por mim. Jesus quer estar sempre enamorado de mim e de você. Jesus quer que nós estejamos enamorados dele, amando a ele como o nosso único e maior tesouro. Outra coisa que Jesus quer é que nós aprendamos a ter uma situação de fé verdadeira e não tenho contra ti que quando vem momentos de tribulação e tormentos e problemas, a sua fé sai de lado. Ou seja, o Senhor está querendo que nós, nos momentos de fé, aprendamos que Ele é o tudo, Ele é o suficiente, Ele vai nos ajeitar. Não deixar com que a dúvida, não deixar com que o problema, não deixar que a insegurança, que a incredulidade seja uma verdade na nossa vida. E sim que a nossa fé seja a cada dia muito mais forte. Não deixe com que a fé saia da sua relação com Jesus. Mostre a sua fé cada vez mais forte, mesmo nos momentos de tribulação. A outra coisa que Jesus diz em relação à nossa fé é que nós devemos, tenho contra ti que você está aceitando idolatria no meio da minha fé. Na fé em Jesus não existe idolatria. Se você ainda está aceitando que as tradições da sua vida são coisas que são contrárias, Jesus está dizendo, ainda tenho contra ti que você aceita a idolatria da tua religião na minha fé. A fé em Jesus não aceita idolatria. Se você está fazendo isso, ainda lhe falta alguma coisa. E o mais importante é você também entender o último ponto da fé que o Senhor quer que nós mostremos e sejamos, é que aprendamos a ouvir ou escutar o que Ele disse para Marta. Ele disse, Marta, Marta, a tua irmã escolheu o que era melhor. Tenho contra ti que você não tem tido tempo de ficar aos meus pés. Tenho contra ti o fato de você não sentar aos meus pés e ouvir, porque a minha palavra nunca vai ser tirada de você. Então, na área da fé, nós devemos voltar ao primeiro amor, nós devemos deixar com que, mesmo nos momentos de tribulação, a fé nos ajude a mantermos fiéis a Ele, não deixemos com que as nossas tradições e idolatrias impeçam de ter uma verdadeira fé em Jesus e aprendemos que ter um tempo com Jesus, a Ele nos diz, ainda te falta uma coisa, eu quero mais tempo de você comigo. Que bonito. E no terceiro, no dinheiro, aí chegou a área que também ele tocou aquele no jovem rico. Larga tudo, dá aos pobres. Ou seja, o Senhor quer que você reconsidere a sua vida, a minha vida. Eu estou no momento que eu e a Lucia estamos querendo reconsiderar alguns valores financeiros na nossa vida. É momento, o Senhor está querendo, falta contra ti, que você venda tudo, dê aos pobres e me siga. Ou seja, Ele quer que nós aprendamos a desapegar do material a cada dia mais. Que nós aprendamos a ter a contínua esperança, não a contínua esperança no dinheiro. Ele tem contra ti que você só põe a tua esperança no dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu estou feliz, eu estou alegre, eu sou amigo, eu sou tudo. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor, a fé saem pela janela. Temos que entender que uma família, uma relação sem dinheiro, mas estipulada no amor de Jesus, ela é para sempre, ela é forte. Mas uma pessoa que põe a esperança no dinheiro sempre vai estar em situações complicadas. Ok? E a outra coisa, o Senhor não quer que nós sejamos tão avarentos. Ele diz assim, tenho contra ti que ainda lhe falta uma coisa, deixe de ser avarento. Vamos ajudar mais aqueles que necessitam, vamos emprestar mais, vamos apoiar mais, vamos investir naqueles que precisam. Claro, não deixando da nossa família, de descobrir a nossa família, mas aquilo que você tem, que você pode emprestar, ajudar, investir,
apostar em outras pessoas, ajudar outras pessoas, estender a mão. Não deixe de compartilhar aquilo que você tem, inclusive compartilhe o seu amor, compartilhe a sua fé, compartilhe o seu ensinamento, a sua sabedoria. Comparta, seja uma pessoa que possa compartilhar. Mas para você entender tudo isso, tanto na área do dinheiro, tanto na área da fé, quanto na área do eu, nós precisamos, eu e você, é muito difícil entender tudo isso. Nós precisamos ter a capacidade de poder ver bem. Nós temos que estar numa situação centrada, preparado para ouvir tudo isso, e nós temos que também entender o valor da palavra de Jesus nas nossas vidas. E Jesus diz assim: se você quer aprender e a ouvir, a entender tudo isso que eu estou falando, que ainda lhe falta alguma coisa, você tem que comprar de mim o ouro refinado pelo fogo. Você tem que comprar de mim roupas brancas e você tem que comprar o colírio. Por quê? O ouro refinado pelo Senhor Jesus é a sua palavra, que a palavra de Jesus vale muito mais como ouro. Quando você entende que a palavra de Jesus é o maior tesouro que você tem, você vai acumular tesouros no céu. E você aí vai estar preparado para entender tudo isso. Quando você entende que você precisa de roupas brancas, você precisa estar centrado. Não adianta você estar bem financeiramente, mas não estar bem espiritualmente. Não adianta você estar bem espiritualmente, mas estar mal financeiramente. Não adianta você estar bem espiritualmente, financeiramente, estar mal sentimentalmente. Não adianta você estar bem sem saúde, mas você tem que estar equilibrado, vestir vestes brancas. E isso você consegue estando centrado em Jesus. Isso Ele quer. Ele diz: compre de mim o ouro refinado, compre de mim a palavra, busque minha palavra de Deus, que vai ser a base para a tua vida, compre de mim o colírio, que vai te dar revelação de tudo isso que eu estou te falando, e ponha roupas brancas, compre roupas brancas de mim, que essas roupas brancas vão te colocar centrado. Se nós entendermos tudo isso, que ainda nos falta uma coisa, nós vamos receber do Senhor honra, o Senhor vai nos honrar. Quando você percebe tudo isso que nós falamos aqui hoje, o Senhor nos honra. Nós vamos acumular tesouros nos céus e vamos receber aqui nessa terra, nessa vida, 100 vezes mais tudo que nós deixamos. Acredite, o Senhor vai, além de nos trazer satisfação, Ele vai nos recompensar. Acredite isso. Quando você realmente segue, está centrado, já não falta essas coisas, você aprende a estar centrado no seu eu, ter uma fé digna e não ter esse amor ao dinheiro, aprenda esse desapego, você vai entender o verdadeiro sabor da vida. Por isso que tem muita gente que não consegue ser feliz, pode ter o dinheiro, mas não tem fé, mas o eu continua legal. Às vezes o eu está legal, mas não tem o dinheiro, mas a fé sustenta. Então Deus quer dar esse balanço, Deus quer dar esse equilíbrio para a nossa vida. E quando você faz isso, você vai realmente sentir o valor de uma vida real. Além disso, a nossa fé, além de honrar a Deus, quando você está honrando a Deus com as suas atitudes de fé, você vai obter dele a salvação, porque a salvação não vem por nada disso que nós fazemos, mas sim por acreditar nele. Mas quando nós acreditamos nele, fazemos tudo isso, nós ainda vamos aumentar e preparar cada vez mais a nossa fé. E o mais bonito que eu acho também é que quando nós buscamos e aceitamos olhar, fazer uma autoavaliação na nossa vida, que ainda nos falta alguma coisa, nós nunca vamos perder a luz que Jesus coloca sobre as nossas vidas. Nós nunca vamos perder o sal que Jesus coloca na nossa vida. Nós nunca vamos perder a alegria. É por isso que às vezes nós nos sentimos sozinhos. É por isso que às vezes as pessoas se distanciam de nós, porque nós perdemos o sabor, nós perdemos a luz, nós perdemos a alegria. Então a minha oração no dia de hoje é que você receba, no nome de Jesus, a luz que vem dele, que você receba o brilho que vem dele, que você receba a alegria que vem dele e que você receba um sabor especial. Esse sabor especial que vai fazer com que você reconheça quem você é, vai analisar puramente cada atitude sua, que vai ver como você está agindo em relação à tua fé, em relação ao dinheiro. E com certeza você não vai ouvir disso, ainda lhe falta uma coisa, mas você vai ouvir de Jesus: ei, venha para cá, bendito do Senhor, chegue a ser perto de mim. É isso que Jesus quer, que nós cheguemos cada vez mais perto dele, o sigamos e sejamos discípulos dele nessa terra e nessa vida que ainda nos resta aqui. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostar, dá um like, passa para frente. Mas mais importante, aprenda a ouvir que pode, nesse momento, ainda estar faltando alguma coisa na sua relação com Jesus. E Ele está dando esse alerta. Que o Senhor te dê revelação. Um beijo, Deus te abençoe e uma semana de vitória para todos nós. Amém.